Vale a pena ter carro elétrico para trabalhar de Uber? Muitos motoristas de aplicativo, como o Uber e 99, têm se perguntado se vale a pena comprar um carro elétrico para trabalhar com a chegada do Renault Kwid elétrico e do Caoa Chery Car. E com o anúncio da Renault que disponibilizará 200 unidades do Kwid elétrico para motoristas de Uber testarem. Com a iniciativa, a marca francesa tenta difundir a tecnologia e incentivar a aquisição ou assinatura do seu novo modelo elétrico por motoristas de aplicativo. Assim como a Toyota fez no passado ao ceder o híbrido Prius para dezenas de taxistas do estado de São Paulo. No caso do Kwid elétrico, ele já está disponível no serviço de assinatura da marca chamado On Demand, e a fabricante quer provar que vale a pena financeiramente assiná-lo. O plano de 48 meses custa R$ 3.339 por mês. A assinatura sai mais cara que a compra do modelo R$ 146.990 ao final do contrato. Entretanto, é preciso considerar que os custos com seguro e revisão já estão embutidos. Além disso, uma compra financiada do mesmo modelo terá juros, o que aumentará o custo final. Mesmo assim, o custo ainda é alto, especialmente para quem terá de rodar muito com o veículo a fim de arcar com a despesa. O grande argumento está no fato de que o assinante economizará alguns bons milhares de reais ao não precisar reabastecer o Kwid elétrico. Comparamos os custos de manutenção e recarga de um Kwid elétrico com um Kwid a combustão. Versão topo de linha vem equipada com um motor 1.0, no valor R$ 71.990, diferença de R$ 75.000 para o irmão elétrico. Essa diferença se paga? Se sim, em quanto tempo? A economia na hora de abastecer ou recarregar, sem dúvidas, é a maior vantagem do carro elétrico. Vamos te mostrar na ponta do lápis. Kwid a combustão. Segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a média de preço do litro de gasolina no Brasil foi de R$ 5,88. Por esse valor, completar um tanque de 38 litros do Kwid Outsider custa R$ 223,44. O subcompacto faz 13,8 km por litro na cidade abastecido com gasolina. Sendo assim, um tanque cheio proporcionará uma autonomia aproximada de 524 km. Considerando os dados citados acima, o valor do km rodado é de 0,42 centavos. Um motorista de aplicativo, que roda 4.000 km por mês, média de 200 km por dia em 20 dias de trabalho, tem um gasto de R$ 1.680 com combustível por mês ou R$ 20.160 ao ano. Já o Kwid elétrico, de acordo com a Enel Distribuidora de Energia, o valor do quilowatts em uma recarga sai por R$ 1,04. O Kwid elétrico tem uma bateria de 26,8 kW. Multiplicando a capacidade da bateria pelo custo de cada quilowatt-hora, chegamos ao resultado de R$ 27,87 por recarga. A Renault informa que, com uma carga completa, o Kwid elétrico roda até 298 km em ambiente urbano. Nesse caso, o valor do km rodado fica em 0,09 centavos. Aquele mesmo motorista que roda 4.000 km por mês no Kwid elétrico gastaria R$ 360 mensalmente com recargas ou R$ 3.320 ao ano. Esse valor pode ser ainda menor, pois o custo para recarregar o carro em casa é inferior ao valor gasto em uma estação de recarga, ou se o motorista usar um posto de recarga sem custo. A grande pegadinha pode estar na autonomia real do veículo, caso seja inferior à declarada pela marca. Como se pode constatar, o custo de recarga para rodar com um Kwid elétrico representa apenas 25% do que se vai gastar para reabastecer um Kwid a combustão. Por esses números, a diferença de R$ 75.000 entre eles só se pagaria em aproximadamente 4 anos e meio. Tempo de carregamento versus abastecimento. O tempo de carregamento e a infraestrutura de carregadores externos são os fatores que mais causam insegurança para quem está pensando em comprar um carro elétrico. O motivo para preocupação é válido. Em uma cidade como São Paulo, há diversos pontos de recarga,
só que pouquíssimos são ultra rápidos. Mesmo que a recarga seja rápida, o Kwid elétrico permite um processo em corrente contínua de até 30 kW. Seriam necessários 40 minutos para recuperar 80% da bateria. Ou seja, mesmo que você tenha um ponto de recarga rápida durante o dia, perderá uma parte de sua jornada de trabalho e terá de programar muito bem os momentos de fazer essa parada. Claro que, para quem tem um carro elétrico, a melhor opção é carregar o carro durante a noite em sua própria casa, como fazemos com o celular. No caso do Kwid elétrico, nem é necessário instalar um Wallbox, pois é possível carregá-lo diretamente em uma tomada doméstica de 220 volts. É 9 horas. Assim, todos os dias o motorista sai com 298 km de autonomia, número que pode variar para mais ou para menos dependendo do clima e como o motorista dirige e até no calor, devido ao uso do ar-condicionado, ou em um dia frio usando o sistema de aquecimento. Outro ponto a se pensar, pois pode acontecer, é de pegar uma corrida mais longa no final do dia. Por exemplo, um trecho de São Paulo ao aeroporto de Guarulhos pode por si só ter mais de 50 km, totalizando 100 km ida e volta. Vale lembrar que, em estradas, o alcance do Kwid elétrico diminui para 265 km. Segundo a Renault, se o motorista não estiver ao menos 150 km de autonomia, o aconselhável é dispensar a corrida longa. Lembrando que, se acabar a bateria de um carro elétrico na rua, ele precisa ser rebocado, pois as rodas travam. Não dá nem para empurrá-lo para o acostamento. Comparando os custos de manutenção, segundo o levantamento realizado em janeiro de 2023 pela Mobiauto, o valor de revisão do Kwid a combustão até 60 mil km sai por R$ 3.728,77. Já as revisões do Renault Kwid elétrico até 60 mil km saem por apenas R$ 1.780. São quase R$ 2.000 a menos que o Kwid a combustão. A Renault explica que o valor mais baixo se deve ao fato de que a variante elétrica tem menos peças e muitas não precisam de manutenção. Além disso, a versão elétrica compartilha muitos componentes com as versões térmicas do modelo. Conclusão: vale a pena ter um carro elétrico para trabalhar de Uber? Se consideramos os custos R$ 2.000 que serão economizados com revisões até 60 mil km e a isenção parcial do IPVA para carros elétricos em algumas cidades brasileiras, como São Paulo. Ainda assim, o Kwid elétrico demorará um pouco para valer a pena em relação à versão a combustão. Por outro lado, se é desejo ter um carro elétrico e a dúvida é a infraestrutura, um bom planejamento resolve. Sem contar que as fabricantes vêm trabalhando forte para sanar essa questão ano a ano, justamente para incentivar a compra desse tipo de veículo. Dessa forma, aqui vai a resposta que te fez chegar até o final deste vídeo. Carro elétrico ainda não tem um custo-benefício melhor que um carro a combustão em curto prazo, mesmo para uma pessoa que roda muito. Mas, se você optar por ele, pode se beneficiar em médio e longo prazo. E ainda terá um carro mais simples, barato de manter e com câmbio automático para enfrentar o trânsito diário. E então, o que você acha desse conteúdo? Deixe-nos saber na seção de comentários.